Sim, beleza. Valeu, Catiúcia. Obrigado aí pelas suas belas colocações. Né? Eu acredito que foi de grande valia, tudo certinho, tudo bacana, tá? E vamos passar a palavra aí para o nosso querido Anderson Damasceno. E aí a gente já dá uma fechada nessa parte de linguagens e produção textual. Vai lá, Anderson. É com Tá você. saindo meu áudio aí? Tá saindo meu áudio. Bem, galera, primeiro aí quero agradecer o Preparatório Everest por reunir aqui essa pleiade, essa trupe aí, essa galera aí que eu admiro muito, a equipe de professores de ponta, de primeira linha, e que com certeza vai deixar aí os nossos internautas bem mais ricos, com suas colocações, com suas orientações, com suas dicas, beleza? Então, professor Antes Damasceno, para falar um pouco aqui de linguagens, eu vou pegar um gancho aí do que a Catiúcia falou. No final, ela vai contemplar vocês com um pouquinho mais do repertório sociocultural, e nada melhor do que ser um leitor, né? E aí, quando a gente fala ler, né? O que ler, por que ler, para que ler, parece uma coisa muito fácil. E muitas das vezes o nosso internauta não reflete. A simples questão, o que eu estou lendo, né? E eu gosto de basicamente 3 situações. Eu ouço de alguns alunos que a primeira, eu não gosto de ler. Essa é a primeira, né? Não sei se vocês ouvem isso dos alunados, ou se talvez quem esteja me acompanhando nesse momento seja uma pessoa que fale isso, né? Eu não sei ler, eu não gosto de ler. E o que eu respondo para esses alunos que não gostam de ler? Né? O que eu posso falar? Né? O que eu posso orientar para esse alunado que precisa ler, que precisa olhar para o texto, derramar os olhos no texto e ser capaz aí de identificar? Basicamente o seguinte: o gosto pela leitura, né? Todo mundo lê. Se você olha para o mundo, você está fazendo leitura para o mundo. Agora, é óbvio que o Enem ele te pede uma proficiência, uma capacidade específica de leitura. E o que eu falo é, todo mundo gosta de rir, todo mundo gosta de ler textos pequenos, dificilmente assim um textão é muito atraente para as pessoas. E olha, para qualquer pessoa que não gosta de ler e quer, né, criar o hábito, eu indico uma coisa muito simples: leitura de comédia. Para que coisa melhor para a gente começar a gostar de ler do que pequenas crônicas, do que pequenas comédias ou ainda contos? E aí eu oriento os alunos geralmente a buscar Luiz Fernando Veríssimo, Rubem Alves. Com certeza esses caras possuem textos diminutos, né, objetivos e reflexivos, que com certeza vão apaixonar, né? A Catiúcia falou ainda agora que a introdução tem que ser crush, né? Eu tenho certeza que se vocês querem gostar de ler, tem que começar por algo que mexe com vocês. E a comédia, o risível, o humor, o humorismo é uma coisa muito rica, rica de ironia, rica de uma série de reflexões. Pode falar de política, pode falar de cultura. Então, aluno que não gosta de ler tem que gostar de rir. E isso é importante, buscar esse gênero textual que é atraente. Para gostar de ler, realmente é um exercício, não existe... num dia eu viro leitor, não é uma coisa que acontece assim. Então, se tem algum internauta que olha para si e já falou alguma vez, eu não sou leitor, eu não gosto de ler, a orientação que o professor antes dá é sim, esses textos como crônicas e contos. No mundo ativista como nós estamos, onde a correria está aí para cima e para baixo, é óbvio que esses textos diminutos vai tomar menos do tempo de vocês. Textos pequenos, e a professora de redação já comentou isso, os gêneros jornalísticos são ótimos para trabalhar esse texto de você que tem pouco tempo e quer gostar de ler, né? Eu lembro quando eu tinha 18 anos, acho 18, 17, 18, eu reunia um dinheirinho e ia para a banca comprar o jornal Diário do Pará, às vezes o Liberal,
para ler os artigos. Eu adorava artigo de opinião, ver a opinião dos jornalistas sobre algum tema do momento, né, a discussão do momento, qual é a temática aí que está mexendo com as opiniões do povo. E eu tinha esse hábito, pegava ali R$3 e ia lá comprar o jornal. Então, você que não gosta de ler e quer criar o hábito, para a arte, comece com comédias, contos e crônicas. Para melhorar aí seu conhecimento, até ajudar em redação, mas principalmente no gênero textual que mais cai no Enem, o discurso que mais cai no Enem é os dos textos jornalísticos. Artigo de opinião, então, é um que ganha disparado. Reportagem, notícia. Então, é óbvio que hoje em dia tem plataformas na internet, como sites da Band, sites da Record, da revista Piauí, sites de periódicos, que vocês podem encontrar reportagens, notícias e artigos de opinião. Por serem textos mais diminutos, que se aproxima de uma crônica, às vezes eu acho que dificilmente se aproxima de um conto, né? Mas um artigo de opinião ele tem ali, você tira uns 15 minutos do seu dia e cria para esse gostar de ler. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o aluno que tem que criar o hábito de identificar as informações no texto. E aqui tem uma coisa interessante. Cada gênero textual funciona de uma forma. Cada gênero textual tem sua organização e sua estruturação. Criar o hábito de entrar em contato com os gêneros textuais é fundamental para a pessoa que quer gostar de ler e quer treinar essa capacidade de identificar informações do texto. Então, isso é uma necessidade, isso é imprescindível para todos os vestibulandos. 100% dos vestibulandos precisam ter essa capacidade de identificar as informações no texto. Agora, como cada gênero textual ele tem um funcionamento, você olha para um texto artístico, para um texto utilitário, os gêneros textuais eles possuem a sua forma de operar, a sua forma de se organizar. O aluno que tem o hábito de trabalhar, por exemplo, todo dia ele tem o hábito de ver os outdoors da cidade dele. Eu lembro de um caso que é muito famoso, que é do rapper Eminem, né? O rapper Eminem ele tinha o hábito de decorar dicionário. Eu pergunto, quem é o ser humano que, em sã consciência, quer decorar dicionário? Mas ali ele está treinando um gênero textual verbete, um gênero textual informativo, e o cara tinha um hábito. E hoje quem é Eminem? Nada mais um cara que fala umas 1000 palavras no minuto. É um rapper mundialmente. Veja que a importância de você se habituar a ler um gênero textual e a ter esse contato com esses muitos gêneros que estão por aí. Então, gostar de ler é importante. Treinar o seu olhar para identificar as informações de um gênero textual, você tem que se habituar. Se você gosta de algo, você tem que se habituar a entrar em contato seja com o sistema publicitário, seja com o sistema informativo, seja com o sistema de entretenimento. Isso é fundamental. E, para fechar aqui essa reflexão, o aluno que fala assim, professor, eu começo a ler um texto, depois eu paro. Esse é o que eu acho mais bacana. Eu pego assim uma revista, eu estou lendo, aí eu paro. Eu nunca termino, né? O que é isso? É um espírito, né? É um karma? É praga de alguém? O que é isso? Olha, primeiro, isso é característica da cultura da sociedade que a gente vive hoje. Nós temos um déficit de atenção. Nós estamos aqui numa live aqui pelo Zoom, com uma pancada de mestres, né? Até os professores, em algum momento, eles vão perder a atenção por alguma coisa. Isso é marca dessa cultura de hoje. Agora, você que sempre pega um texto e deixa pela metade, que só lê o primeiro parágrafo, você que vê um livro e só lê a orelha do livro, o que eu posso falar para esse aluno que nunca termina o texto? Olha, você já sabe qual é o seu problema. É só isso que eu posso te dizer. Você já identificou sua barreira. É verdade que tem aquela pessoa que, quando lê um texto, só lê a parte que interessa a ela. Essa pessoa já é uma boa leitora, já está desenvolvendo uma proficiência.
tem a capacidade de olhar para o texto e perceber aquilo que interessa a ela. Agora, vamos sair um pouco da nossa régua de mundo, do nosso umbigo, do nosso eu. Vamos olhar que o mundo é maior. Tem mais interlocutores nesse mundo. Você tem que se habituar, então, a ler o texto e ampliar. Por que você tem que ler integralmente? Interessa a quem? Quem são as pessoas alcançadas por aquele texto? É importante fazer esse tipo de reflexão, porque se você está se habituando a começar um texto e nunca terminar, e sempre ler só uma parte, aquilo que me interessa e largo, você já sabe que existem essas barreiras. Aluno que vai para o Enem 2020 tem que vencer essas barreiras. Não pode mais ler um texto com o dedo em cima da linha. Não pode mais ficar pela metade. A leitura integral de um texto, ela é uma experiência enriquecedora. Então, para finalizar, gente, eu volto a refletir. Você que quer gostar de ler, comece com textos artísticos pequenos, crônicas e contos. Que você quer trabalhar com textos utilitários e quer gostar de ler, texto jornalístico. Não vai só para o caderno de polícia lá onde tem morte, não. Leia os artigos de opinião. Leia os artigos de opinião. É importante. Leia as resenhas dos filmes e livros que tem lá no caderno de cultura do jornal. Você que quer aí também desenvolver essa capacidade de identificar as informações, entenda, cada gênero textual tem seu funcionamento. E você tem que buscar, de certa forma, se habituar a entrar em contato com esses gêneros textuais. E, por fim, se você já sabe que tem essa barreira de começar a ler e não terminar, de ler só a parte que te interessa, comece a ver a parte que interessa aos outros. Nós falamos tanto de empatia, falamos tanto de alteridade. Comece a ler nos textos aquilo que afeta o olhar do outro. Isso vai te enriquecer. Então, sucesso aí, professores. Eu acho que eu cumpri o tempo aqui. Eu extrapolei. Beleza? Fica aí essa orientação do tio Andy. Wagner? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, logo na sequência aí, nós temos agora a fala do professor Danilo. Depois do professor Danilo, vamos para o professor Alex Santos. E aí, depois, saindo da Humanas, a gente entra na Natureza, né, com o professor Ricardo, o professor Theo e eu. E depois a gente finaliza com Matemática, com Arley Rafael e o professor Marcos Vinícius. Beleza?